Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria mais uma vez. E a nossa aula de hoje vai ser sobre os Cavaleiros Templários. Os grandiosos Cavaleiros Templários, os polêmicos Cavaleiros Templários. Então, vai ser uma aula muito interessante, muito importante e uma aula que eu particularmente gosto muito dela. Então, vai ser uma aula resumida, uma aula bem sintética para que vocês entendam a compreensão da complexidade dela, ok? Mas, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal e qualquer dúvida que você for tendo, elogio ou qualquer outro tipo de crítica, pode colocar ali nos nossos comentários ou mandar e-mail no nosso suporte. Tudo certo? Então vamos lá, meus queridos. É uma aula extremamente empolgante para mim. Espero passar isso para vocês. Os Cavaleiros Templários é uma ordem religiosa que surgiu durante as Cruzadas. Foi uma ordem que nós vamos ver algumas características importantes delas. Como eu tenho essa prática de colocar aulas curtas, eu vou trazer algumas coisas pontuais para vocês. Agora coisa a gente vai se aprofundando um pouco mais para frente. Mas, então a princípio, quem foram os Templários? Sim, cavaleiros católicos que foram para Jerusalém lutar contra os islâmicos nas cruzadas. Mas, Flavinho, foi só isso? Claro que não, né? Isso vai sendo levado conforme o tempo vai se passando. Então vamos lá. Basicamente, ano de fundação, 1120. Entre a primeira e a segunda cruzada, alguns soldados católicos nobres, né? Naquela época os nobres, que eram condes, duques, essas pessoas todas, eles eram militares ou aposentados e tudo mais. O que vai acontecer? A urgência das cruzadas foi tamanha, ainda mais pelos pronunciamentos dos papas e tudo mais, que alguns soldados que eram verdadeiramente católicos, muito católicos por sinal, eles começam a se dedicar fielmente para as cruzadas. E o que é interessante, que tudo começou, basicamente, em 1120, mais ou menos, onde que Hugo de Payet e mais algum Payen, né, ele, que era um nobre, e mais alguns cavaleiros, ali, não se sabe exatamente se eram 10 a 12, mais ou menos, mas é nessa faixa etária, eles vão lutar em Jerusalém, mas eles se fixam lá. Então, o que eles fizeram com as suas terras? Primeiramente, doaram tudo para a igreja. Tá? Porque eles foram morar lá e viveram durante 10 anos, quase 10 anos, de providência, da providência. Ou seja, viveram ali do que doavam, do que recebiam, eles se esforçavam para conseguir aquelas coisas e tudo mais. Até então, poucas pessoas sabiam da existência deles e existe uma escassez de fontes sobre este período, por conta até dessa questão da pobreza, né? Então, o que nós temos sobre isso é o que falavam deles. Mas e a família deles, professor? Simples. Os homens que foram para lá eram homens viúvos, ou seja, suas esposas já haviam falecido, seus filhos já estavam criados, já tinham suas terras, e eles se dedicaram então para a igreja. Então, eles queriam ser monges a princípio, monges militares, que iam lutar em favor da fé, naquela circunstância específica. Então, deram para eles em Jerusalém um local para eles morarem, já que eles estavam dispostos a proteger. Como Jerusalém estava constantemente sendo atacada, o que eles fizeram? Deram para eles um local que seria um templo no meio de vários templos ali, alguns templos, que era o templo onde Salomão construiu e o templo também onde Abraão fez, que os judeus comemoravam também, onde Abraão tentou sacrificar Isaac. Então, ficaram conhecidos como os cavaleiros pobres do templo, por isso, templários. Tá? Então, eles começaram a ser popularmente conhecidos como os pobres guerreiros do templo. Em 1129, no Conselho de Troyes, Payet levou todo o que eles estão vivendo e toda a ideia que eles pensavam para o Papa. Em 1129,
o Papa Honório II aceitou a ideia da ordem. Falou, olha, interessante. E por que eles quiseram falar com o Papa? Para manter a unidade com a igreja e também porque estava tendo vários soldados e, enfim, nobres que estavam querendo adentrar na ordem. Então, na tentativa disso, eles falaram assim, opa, peraí, se está chegando gente nova para entrar para a ordem, nós precisamos burocratizar isso, nós precisamos elaborar um documento para isso. Então, na Segunda Cruzada, eles tiveram um papel crucial para a vitória dos cristãos. E quem estava lá para ver tudo isso foi São Bernardo de Claraval. E São Bernardo de Claraval, então, vê tudo aquilo, leva para o Papa e fala, ó, eles são assim, assim, assado, achei interessante, eles são muito bons mesmo. Então, o próprio São Bernardo, o Papa destina São Bernardo para escrever um documento oficial dos Templários. O nome desse documento seria De Laude Novae Militae, assim que se escreve, é do latim, De Laude Nova Milita, tá? Então, eles pegam este documento e se torna as regras da ordem. E depois São Bernardo vai escrever novas regras, rituais de entrada. Ele decide que esses homens não vão ser monges, mas vão ser frades, porque é mais pelo estilo de vida. Porque monge normalmente se caracteriza por alguém isolado, alguém que vai ficar mais isolado, mais recluso e tudo mais, né? Agora o frade não, ele é mais missionário. Naquela época ainda não existiam as ordens mendicantes, que seriam franciscanos, jesuítas, que são os missionários dos pobres. E não existia isso ainda. Então o que o São Bernardo fez? Não, vamos colocar isso como frades, né? Que são padres missionários, são pessoas missionárias que se dedicaram à igreja. Então vai ter um vínculo com o público, né? Esse vínculo com o público fez com que eles começassem a ser verdadeiramente conhecidos e automaticamente essa ordem ela começa a crescer, 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 crescer e criar sedes em algumas regiões, principalmente do Oriente, né? Enfim, de certo modo, São Bernardo deixou nesse documento de que essa ordem não era para qualquer um. Então não era só um militar que tinha que entrar lá e boa. Não. Tinha que ter todo um critério, tinha que ser um homem muito católico, porque você não vai ser só um militar, mas você vai levar o nome da igreja, como um frade e tudo mais. Porém, isso daí não deu muito certo, porque muitas pessoas começaram a fazer o quê? Entrar para a ordem para pagar os pecados. Por exemplo, vamos dizer assim, eu sou um militar, eu sou uma pessoa comum da época, e eu cometi muitas imoralidades na minha vida. Eu me converti. Então, eu preciso redimir, além da minha confissão, eu preciso redimir tudo que eu fiz. Então, a pessoa acaba doando tudo que tem, ou deixando tudo, para ir viver como um templário, para pagar seus pecados e tudo mais. Moral da história, né? Eram pessoas com uma fé ok, porque se converteram e tudo mais, tinham uma vontade, mas só que o fato deles terem ido para uma ordem que vai lutar, aquela imoralidade deles muitas vezes voltava à tona. Resumindo, o caráter que eles tinham não mudou muito. Aquela cultura bárbara que existia dentro deles ainda permaneceu dentro deles. E isso foi um tamanho de um problema para a Ordem dos Templários. Não é à toa que mais para frente a gente vai ver o que vai acontecer, né? Enfim, depois disso, surgiram alguns nomes, e teve uma época ali, mais ou menos 1180, 1160, entre 60 e 80, dois cavaleiros, o Rolando, né, tem a canção de Rolando, que é um general, um grão-mestre que teve dentro dos Templários, e Olivier. Os Templários se dividiram em duas frentes, a frente ocidental e a frente oriental, né? Basicamente esse é o ponto. O oriental cuidava mais da parte externa. O ocidental cuidava mais da parte interna da igreja. Resumindo, os caras que entravam para a ordem e se aderissem a alguma questão, ele tinha duas missões. A missão de ser a parte interna, né? Esta parte interna, que é a ocidental,
ela vai trazer o quê? Qual que eram as missões deles? Arrecadar fundos e suprimentos para manter a ordem em pé e comprar armamentos, essas coisas, e resolver questões diplomáticas entre a igreja e os reis. Por quê? O Papa mandou eu para a cruzada. Não vai ter uma hora de cruzada para isso. O que acabava acontecendo muitas vezes? O rei, ele ia lá e fazia o que ele queria, não o que o Papa mandou. O templário, ele ficava ali no meio para fazer uma parte diplomática ali no meio. Falar para o Papa não pediu isso. Resumindo, muitos templários começaram a arrumar problemas com nobres ou com reis, ou muitas vezes até com a própria igreja, por estar cedendo alguns reis fazer alguma coisa. E a parte externa era a parte mais da guerra, era a parte mais de ir para cima, de defender a fé e tudo mais. Né? Eram os melhores guerreiros. Tá? Enfim, eles recebiam muitos denários, que era uma moeda muito comum, principalmente nas regiões ali da atual França. Então eles iam juntando essas verbas, ou recebendo verbas daqueles nobres que abandonaram tudo para ir para lá, e iam investindo constantemente dentro da ordem. Automaticamente, a ordem ficou muito rica. Né? Ela teve muitos bens, e isso fez com que eles tivessem vários mosteiros, várias riquezas mesmo. O que vai acontecer? Com as pregações de São Bernardo de Claraval, muitas pessoas começaram a aderir os templários. Logo, o número de templários começou a aumentar. Esses templários acabaram não lutando somente para a causa religiosa. Eles também lutavam contra hereges, eles iam fazer outros tipos de batalhas. Isso daí fez com que muitos templários cometessem atos imorais. A fama dos templários começaram a ficar complicada porque eles começaram a perder a mão no sentido de ter um controle de quem está entrando para a ordem. Então, muitas pessoas acabavam entrando na ordem de infiltrados, muitas pessoas acabavam se desconvertendo, se existe essa palavra, dentro da ordem para os islâmicos, porque via todas aquelas atrocidades e acabava cedendo para os islâmicos. Enfim, a gente vai ter uma situação muito delicada em 1186 em relação a isso, de que Saladino, grande nome do Islã, acaba conseguindo manipular alguns templários. Isso vai gerar uma má fama, uma quebra da moral, né, de alguns homens. Enfim, mas em 1187 o Papa enviou alguns templários que ele tinha mais confiança para ir resolver esse problema. Claramente deu uma melhorada, eles conseguiram, como posso dizer, negociar com Saladino, que já era algo difícil, porque Saladino ele não era muito de negociar. Enfim, dentro desse contexto, foi aqui 1187, vamos colocar que até a informação chegar em Roma, começar a espalhar. O ano de 1200 foi quando os templários começaram a perder um pouco a linha. Nesse contexto, São Bernardo, quando ele escreve aquele documento que eu citei, ele vai deixar algumas coisas claras, que é onde a gente vai ver agora o porquê que eles acabavam se desvirtuando. Primeira característica que era interessante ter: vigor físico, então você precisava ser um soldado, você precisava ter coragem e honra. Esse é o ponto. Coragem e honra. Não é só coragem, porque a coragem somente com ela pode te levar à imoralidade. Lealdade ao grupo, lealdade aos templários, mas principalmente à igreja, e também o espírito de sacrifício, porque você está indo para uma missão, muitas vezes a probabilidade da sua morte é muito maior do que da sua sobrevivência. Então isso tinha que estar muito nítido para eles, né? Então São Bernardo ele é muito direto com esses homens, porque são homens mais maduros, que ele não está falando com criança, ele não está falando com adolescente, que na época não existia esse termo, mas ele está falando com adultos muitas vezes viúvos. Então, ele era muito direto, curto e grosso nas cartas para esses homens. De, cuidado que vocês estão fazendo isso, cuidado que vocês estão perdendo isso. Vergonha do homem que tentar se embelezar,
ele tem uma parte da carta que ele coloca isso. Vocês têm que mostrar um olhar mais rústico, um olhar mais simples. Rústico, eu quero dizer aqui, é simples. O soldado precisa se humilhar. E esse foi um dos maiores problemas que ele encontrou, porque como muitos eram nobres que abandonaram todas as suas coisas e entraram para a ordem, eles tinham dificuldades para isso. Então, inicialmente, a ordem, eles tinham os homens que eram os frades que vestiam branco. Depois alguns anos depois, colocaram aquela cruz vermelha no peito. E tinha a vestimenta marrom, que daí a vestimenta marrom, ela era para os terciários, aqueles que estão ajudando os frades. Então eles não são templários, mas eles são ajudantes desses templários. Então era essa a questão. Sobre a parte burocrática deles, tinha o grão-mestre, que é o líder, tinha o marechal, que eram os generais da guerra, e você tinha os tesoureiros, que cuidavam das finanças. Que é aqui que nós chegamos ao ponto do porquê que eles, até 1291, ali mais ou menos, que é o fim da ordem, por que tudo isso vai acontecer, por que eles vão chegar a acabar, né? Por conta de uma seguinte situação. As cruzadas acabam perdendo um pouco aquela intensidade. É a primeira característica. Então, meio que os templários começaram a ser vistos como, vocês não são tão mais úteis assim. E mesmo que eles conseguem convencer papas a manterem algumas ordens, convocarem, eles meio que já não têm mais isso. Outras ordens militares surgem, como os teutônicos, como os hospitalários. Então, o que vai acontecer? Tudo vai começar quando duas pessoas surgem no meio da história ali. 1291, mais ou menos, os templários têm uma vitória absurda em uma das batalhas e isso arrecada muitos bens para eles. Tem Dermuguet e também o Barbet, são dois homens que trabalhavam para o Estado. Enfim, resumindo, quem era o grão-mestre era Jacques de Molay. Jacques de Molay, ele tinha vivido em Jerusalém, ele assumiu o grão-mestre e acaba tendo que lidar com questões diplomáticas. Mas ele era da parte militar, assim, daquela parte mais oriental, mais guerra. Então foi uma dificuldade muito grande. Ao mesmo tempo, quem assume o poder da França é o Felipe IV o Belo. E esse homem, a igreja criou uma expectativa muito grande em Felipe, porque, poxa, ele era herdeiro de santos, né? Ele era herdeiro de São Luís da França, o grande santo, rei. Então, enfim, da sua linhagem, né? Mas ele endividou muito a França. E ele queria verba, ele pediu ajuda para a igreja começou assim, e ele falou, poxa, os templários são ricos. Enfim, a igreja está passando por uma situação delicada. Papa Bonifácio VIII morre, Celestino V assume e renuncia o cargo, assume depois... Bonifácio assume depois da renúncia de Celestino V, e tá um caos, porque daí eles começam a discutir um pouco sobre como ficou, o que não tinha ficado. Felipe o Belo começa a aproveitar tudo isso, cria grandes fofocas sobre os templários, principalmente sobre os rituais que eles faziam lá dentro, que provavelmente eram rituais imorais, que eles se embebedavam, que eles faziam orgias ou coisas do tipo. Então eles começaram a inventar muita fofoca em relação aos templários. Isso foi gerando um problema muito sério. E aí nós vamos ter uma situação. O tesoureiro da ordem era Jean de Troyes, de La Troyes. E ele era muito amigo de Felipe. E ele emprestou dinheiro para a França. Quando Jacques de Molay descobre isso, ele expulsa Troyes da ordem. E quando ele expulsa Troyes da ordem, até o Papa pediu, o Papa que veio depois de Bonifácio VIII, o Clemente, se eu não me engano, Clemente V, ele pede para o Papa, para o Jacques de Molay, colocar o Troyes de volta. Ele falou, não, ele roubou, ele pegou o dinheiro que não era dele e doou. E isso gerou um problema muito sério. Ele gerou uma divisão muito grande ali.
E aí começou a se ter problemas com outro grande líder que surge, que é Hugo de Parrot. Aí já era. Felipe começa a criar tanta fofoca que ele alega que os templários estão ficando hereges. E ele consegue, numa cerimônia, tanto isso, forçar o Papa a ficar de olho neles. O Papa foi lá, falou com Jacques de Molay, falou que não, vamos assumir aí, vou perdoar vocês, vou confessar todo mundo e vida que segue. Não foi o suficiente para Felipe. Felipe queria muito isso. Então Felipe fez o quê? Ele tentou uma ameaça contra os templários, invadindo, até por isso que surge o termo sexta-feira 13. Numa sexta-feira 13 à noite, ele invadiu o local onde tinha alguns templários e matou uma galera. E surgiu o mito de que toda sexta-feira 13 os cavaleiros templários vêm para, os espíritos deles vêm para roubar as almas injustas e imorais e blá blá blá. Então foi isso aí que surgiu o mito da sexta-feira 13, né? Enfim, resumindo, depois de muita fofoca e muito rebuliço diplomático, Papa Clemente V, ele absolve a ordem dos templários. Aí o rei Felipe Belo, não foi o Papa que mandou, foi o próprio rei que fez isso, isso era muito comum. O rei ir lá e matar alguém, falar que foi a igreja, enfim. E o rei mandou matar Jacques de Molay. Até a fala dele na véspera da morte falou assim: Deus sabe quem errou, e ele julgará muito bem aqueles que nos condenaram. E aí a ordem é finalizada, todos os bens da ordem vai para os hospitalários, que era uma outra ordem militar, ou seja, afinal das contas, Felipe Belo não ficou com o dinheiro dos templários. Aqui nós acabamos com a história dos templários, como foi o que eles finalizaram a partir daqui. Os soldados, os frades que eram membros da ordem, eles se adentram em outras ordens militares que existiam na época. O espírito dos templários existiu durante muito tempo, não é à toa que até hoje existem pessoas que são da ordem deles, de uma associação, vamos dizer assim, não de uma ordem religiosa especificamente, mas uma associação. Beleza, meu povo? Esse aqui é um breve resumo da história dos templários. Qualquer dúvida você coloca aqui, se quer saber mais também coloca aqui nos comentários ou manda por e-mail. Essa aula de fato é um pouco mais longa porque é um pouco mais complexo o nosso tema. Beleza, meu povo? Muito obrigado por ter ficado até o final da nossa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as aulas que eu coloco e posto aqui no canal Alexandria. Muito obrigado e até a próxima aula.